Vamos ver o papel de Erik Larson na produção turbulenta de A Bela Adormecida do canal Estudo de Animação. Eu não manjo nada de animação, então vou só apreciar. A Bela Adormecida é, para mim, um dos filmes mais primorosos da história da animação da Disney. Na verdade, acho que isso nem chega a fazer jus, eu diria ser um dos filmes mais bonitos da animação 2D ocidental como um todo. E muito disso tem a ver com o fato do próprio Walt Disney ter assumido que esse filme precisava ser um marco para o estúdio. Afinal, o projeto foi concebido como o terceiro conto de fadas da Disney, depois de Branca de Neve e Cinderela. E o Walt Disney não queria que parecesse mais do mesmo, por isso determinou que o longa fosse diferente de absolutamente tudo, que fosse algo de fato único. E claro, isso não é uma regra, mas infelizmente é bastante comum que projetos ambiciosos como esse passem por diversas dificuldades até finalmente saírem do papel. E A Bela Adormecida não foi exceção. O filme levou nada menos que 8 anos para ser concluído, um recorde dentro do estúdio, e um recorde que sinceramente acho que ninguém da equipe queria de fato bater. Acho que maior do que isso só foi o Menino e a Garça, né? De animação pelo menos grande. Ainda mais com estouro de orçamento, substituições de diretores antes da estreia e vários outros problemas que vieram no rastro disso tudo. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, sobre como um animador tão querido e respeitado dentro da Disney acabou se envolvendo numa das produções mais complicadas do estúdio, e o que A Bela Adormecida exigia que foi demais até para veteranos. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então bora lá! Primeiro de tudo, a gente precisa falar da figura central deste vídeo, Erik Larson, um dos animadores mais importantes da história da Disney, principalmente pela forma como ele conseguiu transmitir emoção em cada cena. No começo da carreira, ele quase desistiu Vídeo rapidinho. Da animação, mas teve um apoio fundamental do animador Hans Luke, que era um dos grandes nomes da época e que ajudou Larson a desenvolver um estilo focado em sinceridade e personalidade. Larson ficou conhecido por dar vida a personagens, especialmente animais, de um jeito que fazia parecer que eles realmente sentiam algo. Um exemplo marcante é o gato Fígaro, de Pinóquio, que foi inspirado no comportamento do sobrinho dele. O Fígaro anda, reage e se expressa como um gatinho de verdade, mas com sentimentos bastante humanos. E aí chegamos em A Bela Adormecida, que acabou marcando uma virada bastante amarga na carreira dele. Afinal, depois de décadas como animador, se destacando justamente pela sensibilidade com que tratava os personagens, ele foi colocado numa posição de bastante responsabilidade ao assumir a direção de algumas sequências do filme, no lugar do diretor original, Wilfred Jackson, que teve que se afastar por questões de saúde. E só para contextualizar, como era bastante comum em filmes de animação, a Disney dividia a direção entre vários supervisores de sequência, cada um responsável por partes específicas do filme, e tinha acima deles o diretor principal. E essa é uma hierarquia bastante comum ainda hoje em dia, e esses supervisores nem sempre tinham controle criativo da obra, como acontece com o diretor de cinema tradicional. E o diretor principal de A Bela Adormecida era justamente Wilfred Jackson, que sofreu um infarto em 53 e precisou deixar o projeto. Com isso, Erik Larson foi escolhido para assumir seu posto. Isso significava supervisionar a animação de certas cenas, organizar o trabalho dos animadores, revisar o material do Sweatbox, dar feedbacks e garantir que tudo seguisse o estilo e ritmo definido. Mas o problema é que a produção já estava caótica, e para piorar, o estilo gráfico exigido por Irving Urd era super rígido e completamente diferente do que os animadores estavam acostumados. E só para explicar, o Irving Urd era o diretor de arte, esse senhorzinho aqui, e como bem apontado nesse artigo escrito por Eli Senza, o Walt Disney ficou tão impressionado com o trabalho visual do Early, que deu a ele liberdade total para definir o visual dos cenários do filme. Isso foi uma decisão ousada e até mesmo polêmica dentro do estúdio, porque os outros artistas sentiram que os cenários estavam dominando demais a estética do filme. E o estilo de Ur era absurdamente diferente do que a Disney vinha fazendo até então. Enquanto Cinderela, por exemplo, tinha um visual mais rococó e fofinho, A Bela Adormecida passou a ter um estilo mais anguloso e estilizado e inspirado em tapeçarias medievais. Isso forçou, inclusive, mudança no design dos personagens, que precisaram ser adaptados para combinar com o visual. E eles foram adaptados como? Eles ficaram com mais detalhes, menos detalhes, cores mais fortes, cores mais fracas. Mais rígido e elegante dos cenários. Aparentemente, o Walt Disney estava determinado a manter o estilo visual original de A Bela Adormecida até o fim da produção, algo que ele mesmo dizia quase nunca ter acontecido com outros artistas. Ele queria que o filme fosse uma ilustração em movimento, totalmente dentro da estética proposta por Irving Urb, um estilo que era meio que uma mistura de arte medieval e arte moderna, com influências da UPA e de artistas como Matisse e Picasso.
Era um estilo realmente, como eu já disse, bem diferente do estilo europeu de conto de fada que a Disney tinha usado em Branca de Neve ou Pinóquio. E ver no filme é realmente A fácil. galera que trabalhava isso nessa época devia ser muito meio que pária da sociedade, né? Se artista hoje já é meio estranho, imagina nessa época o cara com esta roupa que fala, não, o que você faz? Não, eu faço maquete e desenho. Maquete e pintura para desenho infantil. De conto de fada que a Disney tinha usado em Branca de Neve ou Pinóquio. E ver no filme é realmente fácil entender porque os animadores acharam os designs ocupados demais, visualmente carregados e que complicava a animação, que depende de formas simples e claras para funcionar bem. Mesmo assim, nomes grandes como Mark Davis e Mitch Call encararam isso como um desafio interessante. Foi nesse cenário que Eric Larson entrou na produção, que estava praticamente travada, e a situação piorava cada vez mais por causa desse estilo visual altamente rígido e que Earl estava impondo a todo momento. Uma estética inspirada na arte gótica e renascentista, com muitas linhas verticais, fundos super estilizados e uma paleta de cores cuidadosamente planejada. Os animadores precisavam seguir especificações muito precisas, até mesmo a espessura das linhas de lápis tinham que ser medidas com exatidão. Caralho. Qualquer desenho fora do padrão quebrava a consistência e precisava ser refeito. Um desenho final da personagem Aurora levava um dia inteiro só para ser limpo, um absurdo em termos de tempo para animação tradicional. O próprio laboratório de tintas da Disney teve que criar cores novas, porque as exigidas pelo Earl nem existiam nos pigmentos disponíveis. Será que era cores de heráldica? Ou seja, Larson assumiu a direção de um projeto já emperrado pelo perfeccionismo visual, uma visão autoral do Earl que, embora belíssima, deixava tudo muito mais difícil de se animar. E aí chegamos numa pergunta: por quê? Mano, compara isso com as produções da Disney hoje. Olha, não só isso, né? Esse é um caso muito específico, mas compara Branca de Neve, compara Bela Adormecida, ou, entendeu? Bela e a Fera. Compara todas essas coisas aí. Como que tem hoje em dia na Disney? Esses slops, esses filmes feitos, sabe, tipo, sem inspiração nenhuma, sem ousadia artística nenhuma. Os live action podre, nojento. E com uma produção tão complicada, chamaram justamente o Eric Larson. Era algo que ele queria fazer pessoalmente. A resposta, segundo esse ótimo artigo do Grayson, que a base para esse vídeo está linkado na descrição. Segundo o artigo, a escolha dele foi feita provavelmente mais pela experiência dele supervisionando equipes de animadores do que por desejo de dirigir. Mas eu tava inventando cores, pô. Eu não sei que cores esses que não tinha ali, mas a Disney tinha provavelmente todas as cores diferentes, né? Mas você tem tons específicos, né? E provavelmente, como o cara tava usando arte medieval e tal, sei que muito capaz ele estar usando cor de heráldica, né? Que são cores muito específicas usadas em brasões, em bandeiras e coisas do tipo. Então, aqui, ó. Então, a heráldica, as cores também, chamadas de esmaltes, são vermelho, gulês, azul, azure, verde, vert, preto, sable e púrpura, purpure. São os esmaltes tradicionalmente usados em brasões. Além dessas, existem também os metais ouro, or e prata, argent. São considerados esmaltes, mas não são cores. E aí, isso aqui é usado em um monte de coisa chique. E, tipo isso aqui, ó. Então, como o filme era, o cara queria fazer uns backgrounds doidos, provavelmente eram essas cores. E você tem uma pigmentação muito específica para fazer elas. De fato, isso já era um sinal de alerta de que ele talvez não tivesse o perfil de liderança firme que aquele momento dessa produção especificamente difícil exigia. Curiosamente, Bernie Mattison, que trabalhou com ele por anos, contou que Larson era muito metódico, dava notas longas e detalhadas, e isso, em vez de ajudar, passou a ser visto como algo que só criava mais trabalho no meio daquele caos. Além disso, ele não conseguiu impor limites nem conter a dominação estética do Ivan Earl, que tinha um controle fortíssimo sobre o visual do filme. O estilo de Earl é muito bonito. Pra mim, A Bela Adormecida é um dos filmes mais bonitos da animação 2D ocidental, justamente por causa dele, mas é inegável que era muito difícil de
desanimar, como já falei agora há pouco. Ele era muito plano, estilizado e deixava pouca margem para deformação ou expressividade. Os animadores então sentiram esse bloqueio na prática, e Larson, por ser um cara muito gentil e reservado, não conseguiu gerenciar bem os conflitos que isso gerava. And Eric, to me, is just the answer to everything. And he can help you with your drawing, or he can help you with why you can't work that day. You have artist block. Eric, I can't draw. I haven't been able to draw for a week. And somehow he has a way of working you out of it. Como resultado disso tudo, Larson passou a ser visto como alguém sem o pulso firme necessário para a função de diretor, e com os diversos atrasos na sequência que ele Ó a princesa aí. comandava, acabou sendo Igualzinha, né? afastado da direção em 58. A reta final da produção ficou nas mãos dos veteranos Jerry Geronimi com a ajuda do grande Reitman. E foi essa dupla que finalmente levou o filme até a estreia nos cinemas, em janeiro de 59. E como aponta o artigo do Adam Jenke em seu blog, mesmo com todo investimento e expectativa, o filme teve uma recepção bastante morna. O Walt Disney teve que fazer demissões em massa, especialmente no setor de animação. Muitas vezes esses projetos que são definidores de transição de era, ou tipo, marcos, eles sempre saem muito caro e pro povão não significa nada. Mas aí os profissionais do futuro olham aquilo e falam, puta que pariu, esse negócio é incrível. Então, a divisão de curtas-metragens foi desfeita e os animadores que permaneceram Headline é tipo isso também, né? passaram a se dedicar quase que exclusivamente aos longas. A partir daí, ficou bastante claro que os próximos filmes precisavam ser feitos de forma mais barata e eficiente. Em resumo, a busca por perfeição técnica em A Bela Adormecida levou a um cenário de corte de custos, enxugamento Normalmente, busca de perfeição, qualquer coisa de arte, assim, vai ter muito custo e pouco retorno. da equipe e uma mudança de mentalidade na produção, saindo da ambição artística cara e complexa para um modelo mais econômico e pragmático. E falando da E hoje em dia virou um modelo totalmente genérico, sem alma, sem arte, feito puramente para fazer dinheiro fácil à custa de pessoa e simplesmente aceitou comer bosta e fala que é bom. Estrela desse vídeo, esse momento também marcou uma virada na trajetória do Eric Larson dentro da Disney. Depois disso tudo, ele nunca mais dirigiu um filme e passou a ser mais usado em funções de animação secundária ou com menos visibilidade. Foi então que ele começou a se dedicar quase que exclusivamente à formação de novos animadores, criando o programa de treinamento que revelou nomes como Glen Keane, Andreas Deja e John Musker, o que acabou se tornando o maior legado dele para a Disney, mesmo fora das telas. No fim, A Bela Adormecida foi um inferno logístico, pelo tamanho, orçamento e conflitos internos, e também um inferno artístico, pela tentativa de unir um estilo visual ousado com alta exigência técnica e controle rígido de direção. E Larson, com sua personalidade E 90% do público não percebe porra nenhuma, conscientemente, né? Inconscientemente, metade deve perceber, eu acho. Tipo, que experiência diferente e interessante. gentil e metódica, acabou sendo uma peça que não se encaixava bem nas exigências administrativas de um projeto tão pressionado. E isso acabou prejudicando sua carreira na hierarquia do estúdio, apesar de todo o seu talento e contribuições como animador e mentor. Mas é isso, se quiser me ver falando sobre outra lenda da Disney, clica no vídeo da direita, onde eu falo sobre Art Babbitt. Já faz um ano que eu postei esse vídeo, então ele tá um pouco diferente, mas eu É bacana, vou mandar aí pra vocês. Vocês verem também, dar uma moral no canal do cara, se inscrever quem tiver interesse nisso. Muito bom, parabéns ao estudo da animação, bem interessante. E eu preciso rever esses filmes antigos da Disney com essa perspectiva artística nova, né? Tipo, caraca, olha só que proeza técnica. Acho que é muito bom fazer isso porque ajuda a valorizar mais o filme.